Paulo Adriano, boa noite e quero agradecer a sua amabilidade, enfim, que demonstrou desde logo para estar aqui no programa da Rádio Santiago em Guimarães, para tentarmos conhecer um pouco mais através enfim, dos seus conhecimentos e uma vez que faz parte e também é responsável pelas relações públicas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é algo que se ouve falar, mas que nem sempre sabemos, enfim, em que é que difere de um modo geral da Igreja Católica, que é normalmente a comparação que se faz, uma vez que somos um país predominantemente católico, ou pelo menos somos todos à partida, ou fomos educados cristãos católicos, não é? Cristãos, exatamente. Cristãos também a Igreja de Jesus Cristo é cristã, parece-me. Exatamente. Sim, exatamente. Eu pedi-lhe só uma brevíssima autoapresentação da sua parte. Para quem não conhece. Eu sou Paulo Adriano, eu sou responsável pelas relações públicas da Igreja em Portugal. E o que é que isto quer dizer? Basicamente tenho esta responsabilidade então um pouco de fazer de interface entre a organização da Igreja e os mídia em Portugal. Em atalho de foice, todas as responsabilidades das pessoas que servem nesta organização, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, são, portanto, em regime de voluntariado, e todas as pessoas têm as suas próprias profissões. Portanto, não existe um clero remunerado para uma determinada função. As pessoas são chamadas durante algum tempo e servem numa área em que tenham alguma aptidão para as responsabilidades que recebem. Eu, profissionalmente, eu sou gestor de projeto na área de tecnologias de informação. A minha área de formação é gestão bancária e depois da gestão bancária, a informática de gestão, e trabalho num operador de telecomunicações, isto só por curiosidade. Do ponto de vista da Igreja, a minha responsabilidade então é fazer essa interface com os mídia e esclarecer, por vezes, dúvidas que possam existir sobre a organização e como é que a Igreja, desde quando é que está em Portugal, quais é que são as crenças básicas da Igreja. Existem depois pessoas que também têm uma função um pouco mais eclesiástica ou religiosa, que são os responsáveis das várias congregações que temos espalhadas pelo país. Mas basicamente é essa a minha função, e agradeço também o convite que fizeram e que endereçaram, e estou disponível para esclarecer as dúvidas que querem. Há pouco falámos um bocadinho de religião. Na realidade há muito poucas religiões no mundo. Se calhar para nós aqui europeus, tipicamente identificamos com a religião, o cristianismo, não é? E depois, dentro do cristianismo, então existem N igrejas e organizações. Há dias li uma notícia que só nos Estados Unidos havia perto de 1000 igrejas diferentes, todas, digamos, de matriz cristã, não é? Exatamente. Isto porque às vezes as pessoas até utilizam o termo religião. Tu não és da mesma religião que eu sou. Na realidade, há muito poucos grupos religiosos. Sim, claro, o hinduísmo, o budismo, os muçulmanos, o judaísmo. Existem uns grupos, 5, 6 grupos, que consideramos as grandes religiões do mundo, e a Igreja, portanto, é uma Igreja cristã, como eu há pouco dizia, e que está, portanto, dentro da religião cristã. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem, crenças básicas e com certeza algumas diferenças das outras denominações, e acaba por ser às vezes também bastante interessante perceber as diferenças. Não para que uma pessoa possa dizer ok, isto está mais correto, menos correto, mas porque é interessante conhecermos as diferenças e também as coisas que são muito comuns à organização. Aquilo que normalmente se identificam as pessoas que nos estão a ouvir, que identificam a Igreja, é porque vêm os missionários de camisa branca, ou as senhoras que normalmente com sotaque americano. Sim, é verdade. Muitos deles vêm dos Estados Unidos e do Brasil, e os nossos missionários portugueses acabam por ser chamados também para os outros sítios do mundo. Portanto, é um bocado assim um intercâmbio cultural que é feito. Curiosamente, e isto é apenas uma curiosidade, em 1985 a 87, eu também fui missionário, que nós chamamos de tempo integral, ou seja, durante 2 anos somos missionários em vários locais, e na altura só servíamos em Portugal. E curiosamente eu comecei como missionário em Guimarães e tive a oportunidade de viver 5 meses
fantásticos meses na cidade de Guimarães. E foi aí que comecei isso vai há quanto tempo? Como missionário. Isso vai há quanto tempo, Paulo? Permita-me. Diga? Se recorda há quanto tempo, em que ano é que foi isso, mais ou menos? Foi em 1985 até 87. Em Guimarães eu estava, portanto, no inverno de 86, de outubro de 86, depois até ali à primavera. Portanto, basicamente foi nessa altura que estive em Guimarães. Não me diga que nunca mais veio a Guimarães. Diga? Não me diga que nunca mais visitou Guimarães. Sim, visito muitas vezes, porque a minha esposa é de uma cidade rival de Guimarães, que é Braga, e então normalmente estou em Braga e aproveito para visitar Guimarães e me deslocar com a família, porque é uma cidade lindíssima e também por todo o seu simbolismo e história, que é sempre fantástico. Mas pronto, tem esta curiosidade que eu conheço bem a cidade e curiosamente eu acho que nessa altura também chegámos a fazer um programa de rádio em que apresentámos algumas coisas, na altura como missionários. Mas pronto, isto voltando ao tema, é que é fácil de reconhecer quem são os missionários da Igreja, porque eles andam tipicamente com a sua camisa branca, de fato, com uma plaquinha identificativa da Igreja, ou então também duas irmãs, que esses missionários durante 1 ano e meio ou 2 anos é só o que fazem. Portanto, é um serviço de voluntariado e basicamente eles estão a apresentar um conjunto de mensagens que têm a ver com aquilo em que as pessoas da Igreja acreditam, não é? Já agora, já que estamos com a mão na massa desses missionários que vêm com aquele sotaque americano, suponho que deverão vir dos Estados Unidos, é rapaziada ainda nova, e este termo rapaziada sem qualquer, digamos, carga pejorativa, como deverá calcular, mas esclareça uma dúvida minha, já agora, que sempre me surgiu assim um pouco. Sim. No período em que cá estão, não sei quantos meses ou semanas, mas eu suponho que andarão, a maior parte deles ainda jovens, em idade escolar. Como é que eles conseguem, digamos, o tempo que cá estão não faz parte do ano letivo lá? Ou como é que não, os missionários da nossa Igreja servem os rapazes a partir dos 18 anos durante 2 anos. Portanto, durante 24 meses. E as moças, ou as mulheres, a partir dos 19 anos, portanto, isto é um trabalho voluntário. Vai servir esta missão quem quer, não é? Portanto, são aquelas pessoas que são incentivadas, como é lógico, e depois uns optam fazer uma missão, outros não. Mas é durante 2 anos, portanto, interrompem os estudos, normalmente no final do liceu, portanto, o equivalente nos outros países ao 12º ano, ou ao nosso 12º ano, ou alguns ainda fazem 1 ano de universidade, depois interrompem os estudos e durante estes 2 anos é um serviço voluntário que fazem e servem num país. Dentro de um país específico, rodam por várias cidades, estão 3, 4 meses em cada cidade e vão rodando de cidade e também do colega que têm na altura, não é? Portanto, vão trocando, normalmente andam em duplas, não é? 2 a 2, e durante estes 2 anos, ou ano e meio... Os 2 anos são num país só. Só num país. Eles, quando são chamados para servir como missionários, é a presidência da nossa Igreja Geral que recebe essa candidatura, digamos assim, e chama para um determinado país, de acordo com a necessidade que haja de missionários em determinadas zonas. E eles são chamados para ensinar nessa língua, não é? E estamos a falar de quase todos os países do mundo. Depois tem ali uma formação expresso de 1 mês, mês e meio na língua que vão receber e depois vão para o país e começam aí no terreno a aprender melhor ainda a língua e eles acabam os 2 anos a saber dominar ali uma língua quase na perfeição pelo contacto diário que têm de falar com as pessoas e da população. Mas, portanto, para resumindo, são 2 anos para os rapazes, 1 ano e meio para as senhoras que servem esta missão, interrompem os seus estudos, fazem uma pausa nos seus relacionamentos normais ou na namorada e têm contacto com a família algumas vezes durante o ano, mas durante esse tempo em contínuo fazem este serviço missionário por sua iniciativa própria. Eu suponho que deverá ter contacto com esses jovens, Paulo. Diga-me agora, e esses que vêm do estrangeiro, falou no Brasil também, que ideia é que normalmente te dão do país Portugal, que nós gostamos sempre muito que falem de nós, não é? Pois, eles realmente apaixonam-se por Portugal, portanto isto é um facto. Pronto, poderá haver se calhar para este trabalho missionário, poderá haver países mais difíceis e países se calhar mais agradáveis. Os portugueses, de uma forma geral,
isto é a percepção que eu tenho também, recebem bastante bem estes jovens, independentemente das crenças serem diferentes, de por vezes o facto destes jovens apresentarem as suas mensagens sobre Jesus Cristo e sobre o Evangelho. As pessoas podem até, muito bem, não aceitar porque ou estão noutra congregação ou por simplesmente não acreditam, mas em regra geral recebem bastante bem. É lógico que também há pessoas que podem, como se costuma dizer na gíria, mandar umas bocas ou não compreender algo, ou brincar, mas, regra geral, eles gostam muito das pessoas, porque os portugueses recebem muito bem, gostam muito do país também, do clima, e é interessante, passado poucos meses, eles começam a dominar a língua, e muitos deles depois voltam mais tarde com as suas famílias. Alguns deles que nós conhecemos até inclusive compram casas em Portugal para poder passar férias, então fica uma ligação muito forte ao longo dos anos, e há sempre aquele saudosismo do tempo em que se serviu ainda como jovem num país. E a Igreja está em Portugal oficialmente desde 1975, após a Revolução, porque até aí não era legal outras organizações estarem, portanto a Igreja esperou que houvesse essa lei de liberdade religiosa, organizou a sua Igreja em Portugal, e a partir daí começaram esses missionários a chegar. Portanto, há várias décadas, há mais de 40 anos, que muitos desses missionários servem em Portugal, vindos, oriundos de todo o mundo, muitos também depois já que vêm de Cabo Verde, Brasil, Estados Unidos, Canadá, muitos países da Europa também têm missionários que vêm para Portugal, e nós, os nossos jovens, vão também para todo o mundo. Eu posso falar do meu exemplo. Eu servia em Portugal, nessa zona de Guimarães, Braga, Viseu, Aveiro, etc. O meu filho, quando fez 18 anos e quis servir como missionário, foi chamado para servir em Londres. Portanto, teve 2 anos em Londres. Hoje em dia já acabou a sua missão, não é, de proselitismo, digamos assim, durante estes 2 anos, e está a estudar nos Estados Unidos, e a vida continua. Mas, portanto, é um pouco uma imagem que fica dos missionários que servem nos vários países para pregar então estas mensagens, estas lições sobre Jesus Cristo. Muito bem. Paulo Adriano, responsável pelas relações públicas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o teu programa, o convidado para o programa desta noite aqui na Santiago. Paulo, eu vou ter que proceder uma brevíssima pausa para um bloco comercial. Já regressamos de novo ao contacto, ok? Até já, então. Até já. Ora, hoje estamos a falar da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para tal, convidamos Paulo Adriano, responsável pelas relações públicas desta congregação. Mais uma vez, Paulo, boa noite. Estamos em direto via Skype desde Lisboa. Paulo, mencionou há bocadinho, portanto, que faz esta interface, digamos, entre, digamos, a comunicação social e a Igreja. Falou em dúvidas, que esclarece muitas vezes as dúvidas. Que dúvidas é que normalmente surgem relativamente a esta igreja, para além deste nome comprido, não é? Exatamente, para além do nome comprido. Sim, às vezes acontece quando nós apresentamos a igreja como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos, até dizemos Igreja de Jesus Cristo, acaba por ser um bocado intuitivo, não é? Porque se acreditamos em Jesus Cristo, esta igreja tem o seu próprio nome, e depois quando dizemos dos Santos dos Últimos Dias, as pessoas dizem, bem, isto é um nome muito comprido, e o que é que quer dizer Santos dos Últimos Dias? Claro, Quer dizer que só há santos dentro dessa igreja? Na realidade, a parte de santos dos últimos dias tem a ver com a igreja que nós acreditamos que foi reorganizada nestes tempos. Segundo a Bíblia, santos são aqueles que se tentam de alguma forma aproximar de Cristo e aperfeiçoar um pouco aqui na Terra. E então é um pouco para distinguir da Igreja de Jesus Cristo original, quando Jesus Cristo estava aqui na Terra, da Igreja agora que foi restaurada, também de Jesus Cristo, acreditando nas mesmas coisas, mas com um grupo de pessoas que são, na realidade, potencialmente todas as pessoas que quiserem aceitar e ouvir, daqueles santos originais que eram aqueles seguidores de Jesus Cristo, que se queriam, de alguma forma, através dos ensinamentos que eram partilhados, se aproximar de Jesus Cristo e de se aperfeiçoar. Portanto, essa é a definição da Bíblia de santos, é alguém que se quer aperfeiçoar. E daí esse nome. Outra dúvida que às vezes surge, e essa sim é uma dúvida básica, que às vezes aparece, então, peraí, mas o que é que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem a ver com os Mormons? Ou seja, porque é a mesma coisa. Na realidade, o nome correto da Igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
As pessoas conhecem como os Mormons, porquê? Porque também, para além da Bíblia, nós utilizamos um livro, que é o livro de Mormon, que também é um livro de escrituras, neste caso contando a vida dos profetas que viviam nas Américas Antigas e que foi traduzido na restauração da Igreja. E utilizamos a Bíblia e o livro de Mormon. Pelo facto de utilizarmos o livro de Mormon, as pessoas desde sempre começaram a apelidar como se fosse uma alcunha de Mormons. Não tem problema nenhum, é verdade, utilizamos o livro de Mormon, mas o facto de chamarem a Igreja Mormon e não utilizarem o verdadeiro nome da Igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo, pode gerar a dúvida. Então, mas vocês são cristãos ou não? Então é uma dúvida que surge, a Igreja Mormon é cristã? Claro que é. Portanto, é a base, a crença mais básica da Igreja é que acreditamos em Jesus Cristo, que viveu aqui na Terra, que teve a sua missão, aquela que os apóstolos falam e que descrevem na Bíblia. Nós acreditamos na Bíblia como um livro a seguir e acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou e que vive hoje em dia, conforme descrito na Bíblia. E acreditamos também, então, neste relato dos profetas que viveram nas Américas Antigas, que é o que o livro de Mormon fala, à semelhança da Bíblia que nós temos. O livro de Mormon fala das Américas Antigas e dos profetas, e foi um livro que foi traduzido através do profeta Joseph Smith, que é o profeta que está envolvido, então, na restauração da Igreja. Mas até parece que o que difere, porque acabou de dizer que acredita em Jesus Cristo, acredita, digamos, nos apóstolos, na evangelização. Certo. O que difere então das outras, digamos, religiões? Esta é uma diferença já importante. É o livro de Mormon, adicional. É o livro de Mormon que diferencia. O livro de Mormon. Sim. Exatamente. Sim, que livro é esse? O livro de Mormon é um relato de profetas que viveram das civilizações que viveram nas Américas Antigas, que hoje nós conhecemos um bocadinho pela influência dos Incas e dos Maias, portanto, Américas Centrais, que fizeram registros de escritura, e esse livro foi traduzido, estes registros foi traduzido por Joseph Smith e foi publicado na restauração da Igreja. Ou seja, assim como a Bíblia, temos também um livro de escrituras que é o livro de Mormon. E usamos estes dois livros em conjunto. O que é isso que chama de restauração da Igreja? Em 1830, em 1820, o profeta Joseph Smith tinha dúvidas sobre o tema religioso que se estava a viver. Portanto, ele próprio assistia a várias congregações e tinha dúvidas reais sobre onde estaria a verdade, ou se a verdade estaria na realidade em todas as religiões, e como é que se aproximaria mais de Deus. É nessa altura que ele leu uma escritura na Bíblia que diz que quem tem dúvidas deve perguntar a Deus. E resumindo, digamos assim, os acontecimentos, ele faz essa pergunta diretamente a Deus e, segundo o seu relato, tem uma visão em que lhe é mostrado, em que ele vê Deus o Pai e o seu Filho Jesus Cristo, e que lhe é dito que, apesar de as religiões existentes falarem, nem todas se aproximavam dele de uma forma completa. No seguimento dessa visão, é-lhe mostrado também estes registros, que eram os registros originais do livro de Mormon, escritos pelos vários profetas, e condensados num registro, numas placas de latão, por este profeta, que é o profeta Mormon, que faz esta compilação de registro. Ele entrega este livro e ele começa a fazer este trabalho de tradução. Em 1830, a Igreja é organizada não só como a base do livro de Mormon, mas também é organizada da mesma forma como a Igreja de Jesus Cristo. Eu não estou a tentar perceber esta ligação do livro de Mormon e creio que referi profeta Mormon. O livro de... Porquê é que lhe chamamos profeta Mormon? Sim, sim. Livro de Mormon. Porque Mormon é o nome de um dos profetas que faz o resumo destes registros. Okay? Portanto, estamos a falar entre mais de 1000 anos antes de Cristo até 600 anos depois de Cristo. Mais ou menos esta é a época histórica onde são feitos estes registros. Mormon é o último profeta. E são registros de? São registros dos povos que viviam nas Américas Antigas. Okay. Tipo, vá lá ver, tipo uma história...
registros sobre o seu relacionamento com Deus, a história das guerras entre os vários povos e civilizações, e todos esses factos dos profetas. Digamos, podemos comparar isso com o Antigo Testamento e os judeus? Precisamente. Portanto, são povos que viveram ao mesmo tempo em localizações distintas, portanto, antes ainda de Cristo e depois de Cristo. Mas sim, certo. Em comparação, não existe um Velho Testamento, o Livro de Mórmon, nem um Novo Testamento, portanto são apenas vários está dividido em vários livros. Então, deixe-me tentar acompanhar o seu raciocínio. Digamos que Joseph Smith fez um apanhado destes registros e depois compilou isso num livro, é? O Livro de Mórmon foi traduzido por Joseph Smith a partir dos registros originais. Certo, ok. E portanto, este Livro de Mórmon, o Livro de Mórmon, o subtítulo é Um Outro Testamento de Jesus Cristo. Porquê? Porque para além da Bíblia, que fala sobre a vida de Jesus Cristo, o Livro de Mórmon fala também sobre Jesus Cristo, e os dois complementam-se um ao outro. Portanto, é uma dúvida que às vezes as pessoas surgem. Bom, mas então vocês, Igreja de Jesus Cristo, acreditam na Bíblia ou não? E nós, claro que sim, acreditamos na Bíblia, assim como o livro de Mórmon. Uma diferença, nós acreditamos na organização idêntica à Igreja de Jesus Cristo, original, então temos um profeta e temos 12 apóstolos que vão sendo chamados, não é? E servem na Igreja ao nível mundial, e seguimos o mesmo padrão de organização que Jesus Cristo tinha nessa altura, com o objetivo, como é lógico, de transmitir não só às pessoas que já são participantes da Igreja ou membros da Igreja, como costumamos dizer, mas na realidade a toda a humanidade, não é? A mensagem é pública, qualquer visitante é bem-vindo, e a mensagem é mesmo uma mensagem global e mundial sobre a Igreja de Jesus Cristo, e pronto, e em especial para aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador e seu guia, e se tentam aproximar dele através das ações que fazem no dia a dia. A Igreja também é reconhecida pelo seu trabalho humanitário, que faz não só ao nível mundial, não é? Sempre que há alguma crise mundial, a Igreja tem uma organização muito grande que tenta estar no terreno logo nos primeiros momentos, e também ao nível local. Ainda agora recentemente em Portugal tivemos uma série de ações que foram feitas no seguimento dos incêndios, não é? E que a Igreja também participa com outras organizações religiosas em Portugal. Portanto, temos alguns contactos interreligiosos, e quando é necessário associamos, não do ponto de vista doutrinário, porque esse é diferente, mas de serviço ao próximo com outras organizações. Fazemos atividades com a comunidade muçulmana aqui em Lisboa, também com grupos evangélicos, e outras congregações a quem nos associamos pontualmente para algumas realizações. Paulo, vocês no entanto de momento estão, digamos, de luto. Morreu recentemente o vosso atual presidente. Sim, há 2 dias atrás faleceu o presidente da Igreja, o presidente Monson, que era quem servia como o profeta da Igreja já há alguns anos. Para nós é um processo, digamos assim, natural, não é? Ele já tinha 90 anos, e pronto, agora um dos apóstolos, normalmente o apóstolo sénior, o apóstolo que já há mais tempo serve como apóstolo dentro deste grupo de 12. Um dos 12 apóstolos, não é? Um dos 12, é a forma, normalmente o mais sénior. É a forma como se organizam. Exatamente. Aquele que foi chamado há mais tempo. E tudo isso se passa nos Estados Unidos. Naturalmente o próximo profeta. E tudo isso se passa nos Estados Unidos, certo? Sim, a sede da Igreja é em Salt Lake City, na cidade de Lago Salgado. Desde da organização da Igreja, da restauração da Igreja em 1830, depois existe a história deste povo ter sido perseguido religiosamente, e se estabeleceu, pronto, aquilo que nós conhecemos do caminho para o oeste e dos pioneiros e de uma série de histórias que vemos às vezes retratadas em filmes que nós chamamos os western e os cowboys. Portanto, aqueles grandes carroções, na realidade isto é inspirado nos pioneiros que se deslocam para o oeste e estabelecem-se no Vale de Lago Salgado, que hoje em dia é uma das grandes cidades, e todas aquelas cidades que hoje conhecemos como no estado de Utah e estado de Nevada e da Califórnia, muitas delas foram
por exemplo, Las Vegas, que é uma cidade que é conhecida, Salt Lake City, outras, Reno, uma série de cidades foram formadas por estas primeiras congregações, estes pioneiros, não é? Que se deslocavam, estes colonos também que se deslocavam e se estabeleciam nessas cidades, e pronto, a sede da igreja naturalmente é aí. Isto não quer dizer que as pessoas que servem na sede da igreja têm que ser americanos, portanto, logo na primeira presidência que está o profeta e 2 conselheiros, temos um alemão, temos outras pessoas que servem depois como líderes, que também alguns são do Brasil, outros de outros sítios da Europa, temos portugueses também nos quóruns, logo daquelas primeiras 70 pessoas. Portanto, na realidade e em potencial, qualquer pessoa do mundo pode ser chamado um responsável da igreja. Normalmente já são pessoas com mais idade, não é? Muitos deles já tiveram as suas profissões, ou advogados, ou médicos. Aliás, é curioso, agora potencialmente quem será chamado como o novo profeta é o Russell M. Nelson, que foi um cirurgião que fez os primeiros transplantes nos Estados Unidos de coração artificial. Portanto, ele fazia muita investigação e há mais de 30 anos atrás, 30, 40 anos, começou a fazer os primeiros transplantes cardíacos, algo que hoje em dia se torna comum, mas foi uma das universidades em que ele, como investigador, começou a fazer as primeiras intervenções, portanto, em seres humanos, em pessoas. Hoje em dia ele serve como um apóstolo, já há bastantes anos, e naturalmente será, por ter sido o que foi chamado há mais tempo, o próximo presidente e no chamado de profeta da igreja, que é um chamado especial porque acreditamos que é a pessoa que também recebe alguma revelação e inspiração para se aplicar a todas as pessoas do mundo, baseadas, como é lógico, na crença cristã, não é? É frequente também, parece-me, confundirem um pouco, digamos, os elementos da vossa igreja com as testemunhas de Jeová, ou mesmo com os Amish, parece-me, não? É assim, eu acho que hoje em dia não tanto. Quando eu servia como missionário, nomeadamente em Guimarães, sim, na altura havia um pouco, às vezes havia um pouco dessa confusão. Quer dizer, se calhar num primeiro embate, sim, quando se vêem dois rapazes que se dirigem a nós por um motivo religioso, às vezes está muito ligado às pessoas que servem na organização das Testemunhas de Jeová, que nós também vemos a bater às nossas portas, a partilharem as suas mensagens através de folhetos. Sim, é possível, se calhar numa primeira aproximação. Se bem que os nossos missionários estão muito bem identificados com aquelas plaquinhas com o nome da igreja, os rapazes têm sempre o título de elder no início, portanto às vezes são conhecidos como os elders, não que o nome deles seja elder, mas elder em inglês quer dizer o ancião ou alguém que naquele assunto tem alguma experiência, e o último nome então ser o último nome deles. Eu quando estava, como o meu nome é Francisco Paulo Adriano, quando estava em Guimarães a servir como missionário, durante esse tempo eu era o elder Adriano. Portanto, é o último nome, o apelido que é usado com o título de elder. Assim como as irmãs, as moças, em vez de lhes chamarmos irmãs, utiliza-se o nome em inglês, que é sister, qualquer coisa, o último nome. Então, pode haver às vezes essa confusão. Na realidade, eles estão muito bem identificados. Do ponto de vista doutrinário, não tanto, e também do ponto de vista como nós interagimos com a sociedade civil, nós temos uma regra básica, naquilo que nós chamamos as nossas regras de fé, que é, por exemplo, nós acreditamos que nos devemos submeter à lei do próprio país. Por isso a Igreja também só entra e se estabelece num país quando existe uma lei de liberdade religiosa. Até isso existir, não há condições para estarmos oficialmente num determinado país, porque acreditamos que, apesar de nós acreditarmos em Jesus Cristo, em Deus e no Evangelho de Jesus Cristo, acreditamos que a própria lei do país também tem um poder sobre os cidadãos. Portanto, até que a lei esteja de acordo minimamente para haver condições para a Igreja estar, nós não estaríamos num determinado país. Em Portugal temos uma ótima lei de liberdade religiosa, aliás, um modelo até seguido por muitos países europeus por ser uma lei muito interessante nessa área, e então desde essa altura que estamos num determinado país com estes missionários e a organização da Igreja presente, e com esta parte visível destes jovens que pregam o Evangelho nas ruas e batendo as portas e tentando falar com as pessoas. Paulo, acredita que é através da religião, e nomeadamente da vossa, dos valores que defendem, que podemos resolver os gravíssimos problemas em que o mundo está mergulhado?
Bom, era bom, eu não tenho qualquer dúvida, se todas as pessoas seguissem os princípios cristãos, não haveria qualquer dúvida. Não querendo puxar a brasa à minha sardinha, como esta expressão tão portuguesa, e sendo um bocadinho mais amplo, se todas as pessoas seguissem os bons princípios das suas consciências baseados naquilo que Jesus Cristo ensinou, até mesmo não sendo se calhar pessoas muito crentes, mas que serem pessoas que estudam os princípios e esta lei do amor que Jesus Cristo traz na sua missão, aqui mesmo na Terra, não é? Para além de tudo o que nós acreditamos, que Ele ressuscitou, que Ele voltará um dia e que o mundo será modificado à data de hoje, e com os grandes desafios que nós vemos à nossa volta, bastaria que nós vivêssemos individualmente e depois nas nossas famílias os princípios que Jesus Cristo ensinou, para não ter qualquer dúvida que os problemas graves e às vezes até complexos de entender, até para um não crente ainda mais difíceis, porque tipicamente as pessoas vão, mas como é que é possível que Deus, amando as pessoas, permite que crianças aos milhares e pessoas aos milhões tenham dificuldades, tenham fome? Ora, esta é uma pergunta que eu ouço, um comentário, enfim, que eu ouço muitas vezes. Exatamente. Então, as pessoas normalmente têm essa... Como é que é possível, na realidade? O que é que nós acreditamos? Repara, nós acreditamos... até consta numa notícia que li à época, quando da morte dessa figura célebre, que creio que foi até Prémio Nobel da Paz, Madre Teresa de Calcutá. As notícias à época deram conta que ela pôs em causa a existência de Deus. Eu não sou um especialista em Madre Teresa de Calcutá. Não estou a perguntar mas pelo seu exemplo de vida, não tenho qualquer dúvida que era uma pessoa que... O que eu quero dizer com isto é que é frequente as pessoas, digamos, colocar essa questão. Até uma pessoa tão crente... Sim, isso é verdade. É uma questão que qualquer pessoa, quando pensa, e eu dei 2 exemplos, não é? Às vezes, quando pensamos em adultos e guerras, até pensamos, bom, isto são os homens que inventaram aqui as guerras, e então eles, mesmo não querendo, são confrontados de guerra, e há morte, e há desgraça, e há grande sofrimento pelas populações. É mais difícil quando pensamos em crianças, não é? Como é que crianças totalmente inocentes, nos seus inícios de vida, passam por grandes necessidades até à consequência máxima, que é a morte, e como é que Deus permite que isto aconteça? Então, é preciso entender um bocadinho a razão que nós acreditamos porque é que estamos aqui nesta terra, não é? Nós acreditamos que estamos aqui nesta terra, sem dúvida, para obter felicidade. Existe um plano de felicidade. Acreditamos também que esta terra é uma passagem, é uma preparação para nos encontrarmos com Deus e vivermos eternamente com Deus. É uma passagem desde onde e para onde, já agora, Paulo? Pronto, nós aquelas perguntas típicas de onde viemos, porque estamos aqui, para onde iremos. Portanto, nós a isso chamamos um plano de felicidade ou o plano de salvação. Nós acreditamos que antes de virmos a esta terra, vivíamos com Deus em espírito, portanto não tínhamos aqui um corpo de carne e osso como temos hoje em dia, e que nos permite fazer uma série de coisas. Acreditamos, portanto, tínhamos uma vida pré-mortal em espírito, que vivíamos com Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo também. E acreditamos que viemos a esta terra com 2 missões fundamentais. Mas viemos de onde? Não estou a entender. Nós acreditamos que nós estávamos num mundo espiritual em espírito. Portanto, no mundo espiritual. Exatamente. O nome do local é o mundo espiritual. Portanto, isso poderá abrir a porta a outros planetas, por exemplo, a outros mundos, vá lá, Paulo. Pode abrir, até pode ter sido nesta terra, não é? Mas nós acreditamos que as pessoas, quando morrem, o seu espírito continua vivo. Portanto, a partir do momento que acreditamos nisso, também neste momento, nesta terra, podíamos dizer que existia um mundo espiritual. Portanto, o local exato, disse outro planeta, sim, podia ser num outro planeta, podia ser num outro local que não a Terra. Nós acreditamos que vivíamos num determinado local em espíritos. E esse espírito que menciona, portanto, que tínhamos antes de termos este corpo,
temos o corpo e o espírito também, ou como é que é essa passagem? Nós acreditamos que nós viemos à Terra, claro, nascemos dos nossos pais em forma de um bebé, e temos uma parte, portanto, física, que herdámos dos nossos pais aqui da Terra, e temos uma parte espiritual. Então nós acreditamos que nós somos compostos por duas coisas, que é um corpo físico onde habita o nosso espírito. Quando obrigatoriamente um espírito, ou que muita gente pode chamar-lhe alma, mente, psique, é um espírito só para vós? Aquele conceito que vem da Bíblia, a alma, não é? A alma, por acaso, é um conceito que às vezes causa um bocadinho de confusão, porque a alma, na realidade, é a pessoa, não é? É o seu corpo físico com o seu espírito, não é? Mas às vezes as pessoas falam da alma como espírito, como o seu espírito. Mas se quisermos imaginar... Sim, a própria ciência, volta e meia, repara, dão esta série de termos. É o espírito. Ora bem, há quem chame espírito, há quem chame alma, há quem chame mente, há quem chame psique. Sim, quer dizer, certo, exatamente. É tentar às vezes materializar em algo como... Estamos a falar de uma parte do ser humano que, portanto, será imaterial, vá lá. Exatamente. Okay. Pronto, depois pode-se entrar naquele conceito, bem, mesmo o espírito é matéria, e pronto, e aqui podíamos divagar sim, claro, e avançar por doutrina profunda, mas esta é uma boa definição. Imaginar algo que não tem matéria, portanto não é tangível como se eu pegar num livro, não é? Mas acreditamos que nós, portanto, eu sou composto pelo meu corpo físico, que é este corpo que vai envelhecendo aqui ao longo desta existência, e o meu espírito. E acreditamos que quando morremos, e o nosso corpo morre na realidade e é sepultado, vai para a terra, ou quer que aconteça, que o meu espírito continua a viver. Então, nós acreditamos que já tivemos uma existência pré-mortal em espírito, viemos à Terra para ganhar um corpo, e há coisas que só com este corpo é que podemos fazer, por exemplo, ter uma família, não é? Gerar filhos, poder sentir dor física, fazermos coisas fantásticas que podemos fazer com este corpo, tentar cuidar dele bem. Isso levava-nos a uma outra conversa, que é uma diferenciação da Igreja, que temos uma lei de saúde que aconselha a cuidarmos bem do corpo e não o estragarmos com algumas substâncias. Mas acreditamos então que depois desta terra viveremos, portanto, o nosso espírito continua vivo até que venha a ressurreição, assim como aconteceu com Jesus Cristo, que foi sepultado durante 3 dias e depois ressuscitou, sendo a primeira pessoa que ressuscita. Nós acreditamos que um dia, mais tarde, também iremos ressuscitar. Ou seja, nesse de permeio, digamos, entre a morte e fica o espírito, esse espírito fica onde... Pronto, nós, portanto, vida pré-mortal, vivíamos antes de vir da Terra em espírito. Viemos à Terra, ganhámos um corpo, ganhámos experiência, N conhecimento, relacionamentos, etc. Morremos, o nosso espírito vai para o local que nós chamamos mundo espiritual. Okay? O nosso espírito. Mas é onde estávamos antes? Ou, Não é onde estávamos antes. Nós acreditamos que o mundo espiritual na realidade é nesta terra, neste espaço onde nós estamos, mas nós não temos contacto com esses espíritos, portanto não faz parte da doutrina da nossa igreja haver esse tipo de contactos com as pessoas, que a pessoa que morreu vai para um local que é o mundo espiritual, e aguarda essa ressurreição. Okay? É um bocado estar em banho-maria. Permita-me a expressão. Não é banho-maria, mas nós baseamos até na Escritura, que diz que Jesus Cristo, quando na Bíblia está escrito que ele dizia: vou visitar os espíritos. Ele até diz espíritos em prisão, não que esses espíritos estivessem em prisão, mas que são esses espíritos, essa prisão é uma prisão espiritual, ou seja, quem não conhece a verdade, de certa forma, não se liberta. Então as pessoas dizem, ok, mas é uma prisão. Não é nenhuma prisão, é uma prisão apenas espiritual. Eu, quando não conheço uma determinada verdade, posso dizer que estou preso ao conhecimento que tinha anterior. E depois, portanto, estas 3 fases: vida pré-mortal, de onde viemos, pré-existência em espírito, viemos à Terra, temos um corpo físico e um espírito, nosso corpo envelhece e morre. Estamos aqui 70, 80, 90 anos, o que for, 100 anos ou muito menos, infelizmente às vezes para muitos de nós. O nosso espírito vai para o mundo espiritual, mas isso não é o final. Esse mundo espiritual é apenas um passo intermédio até vir aquilo que nós acreditamos que vai acontecer para toda a humanidade, que é a ressurreição. Após a ressurreição, então sim, teremos aquilo que nós chamamos a vida eterna, e que, de acordo com aquilo que fizermos aqui na nossa terra, teremos
não lhe chamamos uma recompensa, mas teremos na realidade o tipo de vida que escolhemos ter. Não acreditamos naquela imagem de um inferno com chamas e as pessoas a sofrerem, porque não acreditamos que Deus queira algo mal para os seus filhos e ama a todos de igual forma, mas também acreditamos que, de acordo com aquilo que fizermos e aquilo que merecermos, teremos uma recompensa inerente a isso, não é? E isto é como alguém que aqui na Terra... Nessa ressurreição, como refere, nós voltamos a adquirir um corpo como temos hoje? Sim, um corpo perfeito, assim como Jesus Cristo mostrou. E a vivermos aqui neste planeta de mesmo modo? O que é que nós acreditamos? Que esta Terra vai ser, nós dizemos, celestializada, portanto vai ser transformada para suportar a glória de Deus, e que os justos, não é? Aqueles que fizerem por isso, que herdarão esta terra. Também, mais uma vez, acreditamos que isto é algo tão bom e tão justo que vai ser justo para todas as pessoas, daquilo que mereceram e que trabalharam por conseguir, independentemente da sua condição de raça, de condição financeira, de classes. Deus é o Pai de todas as pessoas. Alguém que nunca conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, nem imaginou que existisse, nunca essa pessoa terá a oportunidade de conhecer. Agora, alguém que conheceu a verdade, sabia o que é fazer o bem, saber fazer o mal, e fez precisamente o contrário, é lógico que não seria um Deus justo, basicamente dar uma recompensa eterna ao mesmo nível que outra que trabalhou para Paulo, tal. Portanto, nós temos aqui pano para mangas desta recompensa e desta vida eterna. Eu vou ter que terminar esta primeira hora. Vamos fazer uma pausa para as notícias das 10 e o respectivo bloco comercial. E depois regressamos à conversa. Mantenha-se em linha que já voltamos a falar, ok? Com certeza. Estávamos no fecho da primeira hora a falar então dessa recompensa que o Paulo estava a dar a ideia, a transmitir-nos a ideia. Digamos, eu creio que essa recompensa é um pouco transversal, digamos, às religiões, digamos, quem se porta bem e quem cumpre as leis, vê lá as leis que estão consagradas de modo geral na Bíblia. Mas a minha dúvida reside aqui um pouco na sequência deste ressuscitar. Digamos, vamos ressuscitar ou iremos ressuscitar um dia, os bons e os maus, não é? Os bons e os maus, exatamente. Essa é uma parte que nós costumamos dizer gratuita. Aliás, não é gratuita, é algo que vem com aquilo que nós consideramos como o sacrifício expiatório, não é? Nós dizemos, pelo menos a religião cristã, acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Quando nós dizemos isso, na realidade não estamos a dizer isso se calhar de ânimo leve, ou às vezes estamos, não é? Mas quando dizemos ele expiou pelas nossas faltas e pelos nossos pecados, na realidade é um bocado isso, não é? Quando dizemos que ele é o nosso Salvador, porque ele abriu a porta para um dia podermos viver eternamente, e também pagou pelo preço das nossas faltas, porque essas são garantidas na nossa condição. Todos nós fazemos coisas erradas, que nos arrependemos, muitas delas modificamos a nossa vida e melhoramos, outras voltamos a cair nos mesmos erros, e o objetivo é aproximar-nos de Jesus Cristo e abandonarmos essas faltas para que esse sacrifício que ele teve não seja em vão. Então nós acreditamos que Jesus Cristo nos ofereceu isso. E o que é que nós temos que fazer então? Qual é a nossa parte? É arrepender-nos quando temos essas falhas, abandonar aquilo que achamos e que achamos que está errado, e dessa forma então seremos merecedores de poder viver com Ele, não é? Poder viver com o nosso Pai, Deus e Jesus Cristo. E nós acreditamos numa coisa ainda também muito interessante, é que nós podemos continuar a ter contacto com as pessoas que amamos aqui nesta terra, se formos merecedores disso, não é? Se eu for alguém que aqui nesta terra passei o tempo todo a perseguir a minha própria família, se calhar, ou a não ter um bom relacionamento, eu provavelmente também não me vou sentir confortável na outra existência a viver com essas pessoas. Portanto, isto vai ser uma continuação, e que todos vão ter aquilo que, na realidade, que merecem e para o qual trabalharam, não é? Mas era um pouco por aí que eu gostava de pegar sim. Na conversa que estávamos, digamos, a ter no fecho da primeira hora. O que é que vai ser feito
dos maus, já agora, já que os bons têm a recompensa, digamos, da vida eterna. Creio que é um pouco a ideia, um pouco essa. Certo, a definição de vida eterna é um pouco mais, é ter o tipo de vida que Deus tem, e nós chamamos, já agora, a terminologia na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Dias, nós chamamos a isso a exaltação. Ou seja, existe aquilo que nós chamamos o mundo celestial, para aqueles que forem merecedores e mantiverem esta condição e seguirem e se aproximarem e cumprirem com as leis básicas, não é? Com estas regras que são importantes. Teremos essa exaltação, que é a vida eterna, o tipo de vida que Deus tem, mas acreditamos que depois haverá também outros lugares, de acordo com aquilo que as pessoas fizerem, que as pessoas também viverão para sempre, basta ressuscitarem para viver para sempre. Mas todos bons e maus, era que eu queria tentar pegar um pouco, vamos viver aqui neste planeta Terra? Não. Nós acreditamos que esta Terra vai ser transformada num mundo celestial, portanto com uma glória equivalente àquela que Deus tem, e que haverá outros mundos, outros locais para todas as pessoas. Como diz na Bíblia, a casa de Deus é uma casa com muitas moradas. Então, de acordo com o que fizermos, teremos essa divisão. Na realidade, o plano de salvação fala em 3 moradas: o reino celestial, o reino telestial e o reino terrestrial. Podemos imaginar, até porque gostamos de imaginar estas coisas como se fossem planetas, isto é apenas um exemplo figurativo, mas para imaginarmos como se fosse um local, não é? Porque, é assim, nós até nos podemos imaginar todos a viver na Terra. Há pessoas em condições diferentes a viverem nesta Terra maravilhosa que nós temos. Seria difícil, mas enfim, pelos números, não é? Exatamente. Atualmente já somos mais de 7 mil milhões e estamos no século XXI. Portanto, já viveram imensas pessoas no planeta. Digamos, seria difícil, haver lugar para toda a gente aqui, não? Sim. Eventualmente, não é? Se bem que o que achamos é que, e provavelmente o que vai acontecer, não é um tema de espaço. Mais uma vez estamos a limitar a que esta Terra transformada num mundo celestial seja deste tamanho, ou seja, neste local. Pode ganhar outra dimensão, é isso? Claro, não existe nenhuma doutrina que o diga, não é? Mas não vai haver um problema de espaço. O que acreditamos é que a Terra vai ser transformada para suportar a glória de Deus, assim como acreditamos que a Terra já teve também outro formato, e até não precisamos de ser nós, todos nós sabemos que a Terra já foi basicamente uma zona de terra e uma zona de água, não é? Se calhar se estivéssemos a explicar isto há algumas centenas de anos a algumas pessoas, provavelmente ninguém acreditaria, mas hoje em dia até os cientistas já comprovaram que a Terra estava toda junta e depois as placas tectónicas foram separando ao longo de um espaço de tempo muito alargado, e hoje em dia estão basicamente novamente para se juntarem muito, muito lentamente. Portanto, há certas transformações que podem acontecer rapidamente, depende das coisas que acontecem na nossa Terra. Portanto, esse não é um tema. Acreditamos é que vai haver estes 3 mundos, digamos assim, que nós chamamos o mundo celestial, ou o reino terrestrial e o reino celestial, onde cada pessoa daquilo que faz aqui na Terra terá a sua recompensa, e será uma recompensa justa. É como quem vai... Não é parecido com o céu, o purgatório e o inferno da Igreja Católica? Não tanto. Talvez aí aquilo que é aquele conceito do céu e do purgatório é mais o conceito que nós temos do mundo espiritual ainda antes da ressurreição, que é aqueles que conhecem já a verdade e os que ainda não conhecem. A figura do purgatório nós não a temos, não é? Até porque nem acreditamos naquilo do pecado original, não é? Não acreditamos que uma criança que morra com 1 ano de idade ou 6 meses que vá para um purgatório, não é? Ela não teve culpa nenhuma de alguma coisa que os seus pais pudessem ter feito, ou ao de Adão e Eva, não é? No limite. Então acreditamos que todos vão para um mundo espiritual. E essa divisão é mais um pouco daqueles que conhecem já a verdade e que tiveram a oportunidade de conhecê-la até aqui em vida na Terra, e aqueles que ainda não conhecem. Mas acreditamos que nesse mundo espiritual as pessoas, nesse local, vão também poder conhecer acerca da verdade e aceitar ou não. Portanto, para nós, essa divisão, o purgatório e o paraíso ou o céu, para nós a recompensa final vai ser o reino celestial e sermos exaltados, ou o telestial e o terrestrial, depois da ressurreição e daquilo que é chamado o julgamento final, não é? Que na realidade vamos receber aquilo que merecemos. Isto de um ponto de vista doutrinário. A parte importante de todo este plano é que nós acreditamos
que a unidade básica para obtermos felicidade é a família. Termos aquilo que nós chamamos uma família eterna. E daqui podemos saltar para um outro tema, que é: nós acreditamos na família eterna, e é por essa razão que temos locais onde nós fazemos o nosso casamento religioso, porque nós acreditamos que o casamento não é só até à morte, mas pode ser para toda a eternidade. Ou seja, o relacionamento entre um homem e uma mulher pode continuar para além da morte. Mas quando fala em família, está a falar da família, digamos, que cada um de nós constitui, casando e tendo filhos, Paulo? Sim, exatamente. Mas digamos, ocorreu-me agora, estava a falar nisso, mas ocorreu-me, digamos, essa passagem bíblica em que alguém vai ter com Jesus Cristo e disse: Mestre, está a tua mãe, os teus irmãos, não é? E Jesus Cristo respondeu: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, não é? Exatamente, sim. Ou seja, o que é que Jesus estava aí a perguntar? Se o que eles estavam a perguntar era em relação à sua mãe física, Maria, não é? E o seu pai José, e os seus irmãos literais, não é? Os filhos que depois Maria terá tido com José a seguir, ou se estava a referenciar a todos os seus irmãos. E quem é que são os irmãos de Jesus Cristo? Na realidade, somos todos nós, não é? E como é que sendo todos nós irmãos, digamos que há essa valorização, como referiu, à nossa família e ao prolongamento do casamento, vá lá, pós-morte até, não é? Sim, nós acreditamos que esta unidade familiar pode perpetuar para toda a eternidade. E aqueles casais que se divorciam, entretanto? Assim, é como eu há pouco disse, todas as pessoas vão ter uma recompensa justa ou não. Muitos destes casamentos aqui que nós celebramos não funcionam, não é? Também há divórcios na nossa igreja, não é? Por acaso há uma taxa de divórcio muito inferior ao habitual, mas e há N razões que podem levar ao divórcio. Acreditamos que a unidade familiar é importantíssima, e é na unidade familiar que há mais condições, em princípio, de criar os nossos filhos e eles terem uma estabilidade emocional e até afetiva importante. Se bem que há casamentos e as pessoas são livres de escolher o que querem, que não funcionam, e se calhar, num caso extremo, é preferível as pessoas não viverem em conjunto, e por isso há o divórcio, do que viverem em constante choque de personalidade, de qualquer género, não é? Todos aqueles que são conhecidos como as causas principais do divórcio. Continuamos, no entanto, a acreditar que essa é uma unidade familiar muito importante. Está-me a ocorrer, entretanto, aqui uma dúvida. Falamos há um bocadinho sobre uma vida espiritual que teríamos, no vosso entender, antes de nascermos. Essa vida espiritual, e sendo espíritos como referiu, digamos, e se calhar estou a tentar arranjar aqui assim, digamos, uma porta de entrada para questões fraturantes, como por exemplo a homossexualidade, mas essa vida espiritual que tínhamos antes de sermos corpo e espírito, digamos aí, palpável nesta terra, já há uma definição macho e fêmea? Sim. Nós acreditamos que nós, quando fomos criados como espírito, no mundo espiritual, assim conforme está na Bíblia, não é? Na criação da Terra, macho e fêmea os criou. Portanto, acreditamos que também na vida pré-mortal, portanto, existem espíritos homem, espíritos mulher. E que resposta é que dão então, ou que entendimento é que fazem das pessoas que dizem que se sentem no corpo errado, homens que dizem que se sentem no corpo da mulher e vice-versa? É assim... A Igreja não faz acessão nenhuma de pessoas devido às suas tendências ao nível de género. Respeitamos. Acessão como? Assim, o que é que quer dizer com acessão? Pronto, não fazemos exclusão das pessoas. As nossas congregações... Eu não estou a referir-me a excluir. Estou-me a referir que entendimento é que fazem? O entendimento sobre o casamento para nós é muito simples. É entre um homem e uma mulher. Portanto, a definição de casamento na Igreja é entre um homem e uma mulher. Certo, mas não são celebrados casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Partindo do princípio que, digamos, como referiu, na vossa maneira de ver as coisas, antes de nascermos, portanto, já éramos
macho ou fêmea. Sim, exatamente. Ok, e como deve saber também quanto eu, há muitas pessoas que querem trocar de sexo, homens que dizem que se sentem no corpo de uma mulher e vice-versa. Digamos, é um tema que está bastante, digamos, em cima da mesa, como se costuma dizer, não é? Sim. Qual é que é a posição da Igreja? É que respeitamos todas as pessoas em que essas, nem lhes posso chamar tendências, não é? Também não sou um especialista na área, que essas tendências se manifestam, respeitamos as suas, portanto, a forma como elas encaram a sua parte, pessoas que não se sentem bem no seu próprio corpo, ou que pura e simplesmente têm atração por pessoas do mesmo sexo. Respeitamos a opinião dessas pessoas, as tendências dessas pessoas, mas para nós a unidade da família e o casamento é entre um homem e uma mulher. Claro, é possível que as pessoas tenham outro tipo de relacionamentos, mas em relação à doutrina da Igreja aquilo que nos é ensinado, o casamento é entre um homem e uma mulher, a família deve ser gerida pelo homem e uma mulher, e essa é a unidade familiar dentro do casamento que nós acreditamos. E é essa que também depois temos uma cerimónia no templo, que é o equivalente ao casamento religioso. Se calhar também na Igreja Católica existe o casamento civil, não é? E depois existe um casamento religioso. Para nós a unidade familiar é essa, e existe uma missão em especial para o homem e para a mulher dentro do casamento. Portanto, é nesse modelo de família que nós acreditamos. Respeitamos outros modelos de família, estamos numa sociedade livre, essas pessoas são bem-vindas de vir e assistir, por exemplo, aos serviços dominicais na igreja. Os visitantes são bem-vindos independentemente da sua condição. E também em relação à sua sexualidade, como é lógico, mas não é o modelo de família que é, do ponto de vista da doutrina, em que nós acreditamos, não é? Portanto, não concordam com o casamento entre pessoas do mesmo sexo ou mesmo adoção? A posição da Igreja é que não, que a unidade familiar da Igreja é entre um homem e uma mulher. Portanto, a partir dessa consequência, não temos nenhuma ação pública contra, porque uma coisa são as leis do país que o permitem, não é? Mas do ponto de vista de doutrina, não. O casamento é entre um homem e uma mulher. Aliás, a palavra casamento, isto até levava-nos a outra discussão, que é até que ponto é que é lógico chamar à palavra casamento alguma coisa que entretanto foi entendida ser possível ou alargada para outro tipo de relacionamentos que se respeitam e que existem, mas se calhar cada um poderia ter o seu nome, não é? Isto é aqui faço um parênteses, é a minha opinião pessoal, não é? Por exemplo, no passado tínhamos facilmente qualquer pessoa entendia quando eu dizia união de facto. Íamos pedir um empréstimo ao banco, eu dizia, bom, eu estou em regime de união de facto. Para a pessoa que estava a fazer a análise de crédito, sabia imediatamente que estava perante ali uma união de facto. A outra pessoa dizia que era casada pelo registro. Também essa pessoa sabia imediatamente que condição é que havia. Do ponto de vista de direitos, os dois têm os mesmos direitos, as mesmas taxas, etc. Mas havia nomes diferentes, não é? Às vezes é interessante que para nós, quando dizemos e ensinamos os nossos filhos, bom, um casamento, automaticamente eles pensam num homem e numa mulher. Porquê? Porque é o que a palavra originalmente quis dizer. Isto não quer dizer que estejamos contra outro tipo de associações entre as pessoas. Não, só que se calhar alterarmos a palavra na sua gênese para permitir outro tipo de relacionamentos, não é? Eu dei este exemplo da união de factos também, tipicamente era entre um homem e uma mulher, pelo menos era assim que se entendia há uns anos. A palavra casamento da mesma forma. Mas do ponto de vista doutrinário, a base da família é um homem e uma mulher que temos esse conceito familiar. Mas entendemos que isto não é a realidade do mundo, há outro tipo de modelos familiares, respeitamos essas pessoas, mas não é por isso que vamos alterar a doutrina que acreditamos ser uma doutrina recebida por Deus, por revelação, não é? Por falar em Deus, pedi-lhes agora que me desse aqui uma definição do que é discute-se muito do que é Deus, não é? Eu recordo-me na célebre guerra do Iraque, não é? Que o presidente Bush, não é? God Save America, não é? Deus salve a América, e do outro lado tínhamos o Saddam Hussein com Allah. Também, exatamente, também evocando o seu Deus, digamos assim. E não é? Isto leva a que muitas vezes se ouça uma célebre frase que Deus tem sido, enfim, ao longo da história da humanidade, a principal causa de morte. Pois é assim, na realidade
nós acreditamos que Deus, nós acreditamos em Deus como sendo o nosso Pai, como uma entidade que nos conhece individualmente, que nos criou como espírito e que nos permitiu, e em que este plano foi organizado para virmos aqui à Terra, ganharmos um corpo, temos esta experiência, boas e más, não é? Temos coisas boas e más na Terra, e é de acordo com isso que vamos progredindo através desta oposição. Para nós Deus é só um, não é? E é Deus o Pai, o Deus que era do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Deus que aparece nas Escrituras do Livro de Mórmon, e acreditamos em Jesus Cristo como sendo o nosso Salvador, que veio à Terra, que morreu por nós, expiou pelos nossos pecados. Achamos que é importante as pessoas acreditarem em Deus. Há diferentes formas, historicamente diferentes. Acreditamos que no fundo as pessoas materializam Deus de formas diferentes, mas que no final do dia existe um Deus. Agora, há muitas definições de Deus também. Para uns pode ser o sol, a natureza, a força ativa. Nós acreditamos num Deus, Pai, que tem a forma de um homem com um corpo perfeito, a seu lado Jesus Cristo com um corpo ressuscitado, uma forma semelhante, e acreditamos ainda numa terceira figura espiritual, que é o Espírito Santo. Portanto, acreditamos nestas estas três entidades, portanto, como específicas e individuais. Por isso acreditamos nesta trindade, não é? Mas Paulo, como sabe, e fala-se muito, é importante as pessoas têm conhecimento, e as que não têm conhecimento, eu presumo que está certamente a referir-se à palavra de Deus na Bíblia, etc. Mas, como sabe, o cristianismo representará pouco mais de 25% da população mundial. Certo. Digamos, o que é que digamos, nessa volta de Jesus Cristo, e digamos, e nesse julgar um pouco os bons e os menos bons, para não dizer os maus, o que é que essas pessoas que não têm contacto com a palavra da Bíblia e que têm uma outra... Aliás, a maioria, não é? Portanto, se nós fizermos aqui umas contas, a maioria da população que já viveu na Terra desde os inícios dos tempos... Não, e mesmo atualmente... E mesmo atualmente... Exatamente, atualmente e no futuro, sim, a Igreja de Jesus Cristo, na realidade, e aqui não estou a falar agora na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, o cristianismo vai ser, apesar de curiosamente todas as pessoas reconhecerem, não é? Vai ser sempre, e isso está escrito na Bíblia, vai ser sempre uma minoria, não é? Portanto, há de ser sempre um número mais reduzido. Todas as pessoas, acreditamos que todas as pessoas que já viveram nesta terra vão ter a oportunidade de conhecer acerca de Jesus Cristo, seja no mundo espiritual, seja aqui na terra. Aliás, o nosso trabalho missionário não chega a todas as pessoas, chega a muitas pessoas que querem aceitar, mas sabemos que muitas pessoas não recebem, até porque os próprios países é completamente proibido haver qualquer tipo de proselitismo cristão nesses países. Não é por essa razão que essas pessoas, na nossa ideia, estão condenadas ou não vão ser salvas. Elas vão ter, todas as pessoas, e Deus é um Deus justo, vão ter a oportunidade de escutar a mensagem sobre Jesus Cristo e vão poder ter a oportunidade de conhecer e de reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Não acontece agora, acontece no mundo espiritual, e as pessoas vão ser livres de escolher se aceitam ou não. Portanto, essa é a nossa doutrina. Deus ama a todos os que existiram já, os que existem agora, os que virão no futuro, os que tiveram a oportunidade de conhecer Jesus Cristo ou o cristianismo, e os que não tiveram a oportunidade de conhecer, tementes a Deus ou não tementes a Deus, porque estamos agora a colocar os que estão numa religião, mas se calhar uma das grandes religiões do mundo hoje em dia é o ateísmo, não é? Aquelas pessoas que defendem que não há Deus, não é? Até para essas Deus é o pai deles, não é? Segundo o que nós acreditamos. E muitas pessoas vão ter a oportunidade de aceitar ou não, não é? Portanto, as pessoas vão ter sempre a liberdade de escolher. Enfim, o vosso profeta, considerado o primeiro grande vosso profeta, Joseph Smith, creio, não é? Uhum. Exatamente. Portanto, eu creio que há uns relatos de uma comunicação que ele terá tido eu digo este terá tido, com algumas reservas que me deve calcular, certo? Com Jesus Cristo e com o próprio Deus, não é? No entanto, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, que diz mais ou menos isto: ninguém jamais viu a Deus.
o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Que me diz? Se analisarmos a Bíblia, várias pessoas tiveram a oportunidade de ver a Deus e também a Jesus Cristo. O primeiro exemplo que conhecemos, o próprio Moisés, quando na Escritura diz que falava Moisés cara a cara, como alguém fala com o seu amigo, é mesmo assim que diz esta Escritura. Então, na realidade, logo Moisés, não é? Quando recebeu os mandamentos, as tábuas da lei, o que diz a Escritura é que ele falava a Deus como se fosse cara a cara, não é? E a explicação, quando diz como qualquer um fala com o seu amigo, portanto, sem dúvida houve várias pessoas que de certeza que já falaram com Deus o Pai e Jesus Cristo. Estevão também na Bíblia estava cheio do Espírito Santo e nessa experiência, ao estar cheio do Espírito Santo, portanto, vê a face de Deus. Então, acreditamos que várias pessoas, e muitos dos relatos são conhecidos, mas provavelmente ao longo dos tempos e da sua existência, em alguns momentos-chave, com certeza Deus terá falado com algum dos seus filhos, porque essa seria a missão. Então nós acreditamos que Joseph, nesse dia, teve essa visão em que ele vê Deus o Pai e o seu Filho Jesus Cristo, e lhe são transmitidas algumas informações em relação àquela dúvida que ele tinha. Assim como acreditamos que hoje em dia, através da oração, qualquer um de nós pode dirigir-se a Deus e orar e pedir inspiração. E acreditamos que cada um de nós pode e deve e tem esse direito de receber respostas às suas perguntas e às suas dificuldades, e acreditamos nesse poder da oração. Provavelmente muitos de nós ou a maioria não vai ver a face de Deus, não é? Pelo menos nesta fase, mas acreditamos que sim, que o homem se comunica com Deus e o tem feito através dos seus profetas ao longo dos tempos, não só através de visões, mas através de eventos que acontecem e que são relatados na Bíblia, também no livro de Escrituras que nós acreditamos, no livro de Mórmon, e portanto acreditamos sem dúvida que Deus é um Deus o mesmo de ontem, de hoje e da amanhã, e sempre que necessitar se vai comunicar com o homem, e se calhar algumas dessas vezes cara a cara, portanto, através de visitações deste género, mas a Bíblia tem alguns relatos desses, não é? A Igreja, portanto, de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias defende, no entanto, algo do género de que o cristianismo se desvirtuou um pouco inicialmente. Uhum. O que é que acreditamos? Acreditamos que depois, com a morte de Jesus Cristo, e depois os seus apóstolos foram se espalhando, pregando o cristianismo, não é? E ao início do cristianismo, que muitas dessas verdades, muitos dos apóstolos foram perseguidos e foram mesmo perseguidos ou exilados ou mortos. E ao longo desse tempo, desses anos que seguem, muitas dessas verdades foram sendo, não intencionalmente, mas foram sendo perdidas, não é? Por um pouco de falta dessa revelação constante. E muitas dessas verdades puras e simples acabaram depois por ser um pouco alteradas, pelas várias... E se falarmos da Bíblia, então, isso é logo um tema para as N versões da Bíblia, interpretações distintas. Acreditamos, então, que era necessária esta restauração. Também acreditamos que durante esse espaço foi muito importante todo o movimento do cristianismo, não é? É com base nesse movimento do cristianismo que grande parte do mundo conhece os evangelhos de Jesus Cristo. Se calhar nem sempre pelos melhores métodos ou pelas melhores metodologias, mas o que é certo é que esse caminho foi sendo traçado e a evangelização aqui neste velho mundo, não é? A Europa foi iniciando, mas depois com os descobrimentos em que os portugueses estiveram envolvidos, acabou por chegar aos quatro cantos do mundo. Acreditamos então sim que na restauração, em 1830, através do profeta Joseph, é o profeta Joseph Smith, mas podia ter sido outra pessoa qualquer, mas foi alguém que foi chamado e que foi responsável por fazer esta tradução do livro de Mórmon, e que há uma restauração e que a Igreja é organizada na Terra. E acreditamos então que temos o mesmo tipo de organização de Igreja que havia no tempo de Jesus Cristo, e muitas verdades que foram entretanto perdidas foram clarificadas e foram restauradas. Há pouco eu falava sobre o plano de salvação, mas
Por exemplo, uma das coisas que nós acreditamos e que existem, que é uma das locais físicos aqui na Terra que nós acreditamos, onde fazemos os nossos casamentos religiosos como eram feitos na Antiguidade, são aquilo que nós chamamos os templos, que curiosamente estamos neste momento a construir em Portugal o primeiro templo no território nacional da Igreja. Nós em Portugal temos cerca de 72 congregações, cerca de 44 mil participantes da Igreja, portanto é um grupo bastante grande de pessoas que são ativamente participantes da Igreja. Temos 2 missões, portanto quando falávamos dos missionários no início da nossa conversa, eles estão organizados em 2 missões, que é a missão do Porto e a missão de Lisboa, e cada um tem cerca de 200 a 300 missionários, os tais americanos, brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, de todos os países que servem por cá, e missionárias. E temos então agora em Portugal a construção de um primeiro templo, que é no Parque das Nações, que há informação do nosso site, foi amplamente publicitado na altura também, os vários canais de televisão falaram sobre esse evento, porque para nós é importante termos um local onde realizamos as nossas cerimónias religiosas, e a principal, sem dúvida, é o casamento. É o equivalente a termos, sei lá, na Igreja Católica uma sede de paróquia ou sei lá, uma catedral, onde é o local onde realizamos cerimónias que são válidas para toda a eternidade, se as pessoas se mantiverem minimamente cumprindo as suas leis. Paulo, e no seu entender, quais são os hipócritas de hoje? Se é que os há? Isso é uma pergunta muito difícil. Eu acho que é mais uma condição. Eu acho que é mais uma condição individual da pessoa. Mas Jesus Cristo veio e apelidou muita gente de hipocrisia. Sim, porque na realidade o que é que ele apelidou? E é curioso estar-me a fazer essa pergunta, que foi precisamente a pergunta que Joseph faz, é a que igreja ou a que organização, porque ele conhecia várias, deveria filiar. E a resposta que vem é precisamente um pouco, todas falam dele, mas muitas o seu coração está noutras coisas. Claro, Joseph Smith não é o único, digamos, a proclamar-se que falou com Deus e que teve visões. Claro que não, mas a pergunta que faz. Eu estou a dar este exemplo porque na realidade é quase uma condição individual, porque falar é fácil. Assim, nós falarmos do Evangelho e falarmos da doutrina. Jesus Cristo chamou hipócritas, digamos, concretamente aos fariseus, certo? Porquê? Porque eles se preocupavam tanto com a lei que já tinham perdido a verdadeira razão porque é que existia não é dessa gente que prolifera hoje em dia aqui pelo nosso planeta? Sim, muitos sim, porque já perderam. É assim, felizmente. Nós vemos corrupção em todo lado, vemos abusos sexuais. E às vezes com pessoas com bastante responsabilidade. Exatamente. E também com responsabilidade do ponto de vista até religioso e moral. Mas na realidade eu quando dizia que era uma condição quase pessoal, porque na realidade o viver. Agora só não falando da religião, viver princípios cristãos, que está ao alcance de qualquer pessoa, até um não crente, é preciso trabalho, não é? Eu ajudar as pessoas no dia a dia, ser um bom cidadão, cumprir com a lei do país, dar de graça o que recebemos de graça. Exatamente, cumprir, por exemplo, honestamente com o meu patrão, não é? Portanto, as horas que ele me paga, eu trabalhar da melhor maneira que consigo e desenvolver-me e ajudá-lo e etc. Isto no dia a dia é difícil, mas na realidade isto é o que é o ser um bom cristão, ajudar, dar sem esperar alguma coisa, e isto é difícil. Portanto, do ponto de vista religioso, há uma doutrina, há uns ensinamentos excelentes. O difícil depois é fazer. A velha máxima que falar é fácil. Então, no caso da Igreja, tentamos sempre ao máximo pôr princípios de ação. Se é importante fazer trabalho humanitário, então trabalho humanitário é o que deve ser feito. E devemos ser os primeiros a dar esse exemplo. Se todos dão, é o que eu digo, é uma condição individual. E é verdade que é às vezes difícil de entender quando olhamos para o mundo à nossa volta, de ver pessoas, algumas até com alguma responsabilidade, onde existe um bocadinho essa hipocrisia, não é? Mas até com isso temos que viver e saber que estamos aqui num processo de aperfeiçoamento, mas já não é de agora, sempre existiu, mas acreditamos sem dúvida que a condição individual é de nos aproximarmos dos ensinamentos de Jesus Cristo, tentar fazer o que ele faria se estivesse na nossa posição. E dessa forma nos aproximarmos e termos uma melhor conduta
que a maior parte das vezes a que é mesmo verdadeira e honesta é aquela que ninguém sabe, não é? Aquela que eu faço quando ninguém está a olhar, não é? Quando não buscamos reconhecimento de ninguém. Estamos a fazer, estamos lá, estamos a ajudar, não é preciso publicitar, ninguém precisa de saber, e no final do dia as coisas estão a ser feitas. Não saiba a tua mão esquerda o que dá à direita. É um bocado assim. Paulo, Adão e Eva ou o evolucionismo de Darwin? Adão e Eva. Portanto, nós acreditamos na criação, em que, conforme descrita na Bíblia. Respeitamos o conhecimento científico também, portanto, precisamente como é mencionado, como uma teoria, e é isso que é ensinado nas universidades, e respeitamos também essa teoria do evolucionismo e outras que também, às vezes, elas próprias vão sendo alteradas de acordo com o desenvolvimento da ciência, mas sem dúvida um dos ênfases que nós colocamos, e este é mesmo um ênfase da Igreja, é que a glória de Deus é o conhecimento. Portanto, todo o conhecimento que conseguirmos obter nesta terra, nas melhores universidades, nos melhores livros, ciências, tudo o que houver é uma mais-valia para a nossa formação como pessoas. Não achamos mesmo que contraria a Bíblia neste caso concreto. Mesmo que contrarie algumas das doutrinas, ou muitas delas são só doutrinas, e outras são basicamente teorias que devem ser respeitadas, porque com base está um trabalho de vários cientistas, de muitas gerações, e que deve ser estudada. Agora, isso não põe em causa a nossa fé que nós temos sobre uma doutrina. E hoje em dia é muito importante nós vivermos a religião. Ou seja, como é que eu posso ser melhor pessoa? Isso deve estar como a prioridade número 1. Como é que eu posso viver a religião, e como é que o facto de ser religioso e ser membro da Igreja dos Cristos Santos dos últimos dias me ajuda a ser uma melhor pessoa, um melhor marido, um melhor pai, um melhor filho, um melhor Paulo, nós patrão, o tempo está-se-me a esgotar. Eu gostaria só de deixar uma última provocação. Com certeza, vamos a elas. Agora, como sabe, as igrejas, portanto, movimentam também muito dinheiro, não é? E há uma tendência para o ser humano, digamos, se deixar corromper, não é? E tem havido, aliás, vários escândalos, até mesmo nesta parte, não é? Mencionou há bocadinho que estão a construir, ou acabaram de construir, um templo. Estamos em construção do templo de Portugal. Tudo isso custa muito dinheiro. Sem dúvida. Como é que nós conseguimos, digamos, ultrapassar estas questões, digamos, dentro de Nós seguimos uma lei, que é a lei do dízimo. Portanto, nós, conforme está na Bíblia, não é? Também, todos os membros que são da Igreja, participantes da Igreja, são convidados, mais uma vez, é uma opção, a fazer as suas doações. No passado eram doações efetuadas em géneros, portanto, se as pessoas tinham as suas rendas, e nós seguimos essa lei. Portanto, fazemos, a Igreja constrói templos, ajuda esses missionários que servem pelo mundo inteiro, os materiais, as capelas, tudo o que são os custos operacionais daquilo que é necessário para a Igreja se poder reunir e adorar a Deus, é através das ofertas voluntárias dos seus membros da Igreja ao nível mundial, portanto, em qualquer parte do mundo. Muito bem, para finalizar mesmo, digamos, quem somos, de onde vimos e para onde vamos. Creio que já abordamos superficialmente esta questão, mas agora, digamos, tipo nota de rodapé da sua parte, para terminarmos a conversa de hoje. Sim, nós uma das mensagens que os nossos missionários que estão na rua e que as pessoas podem interpelar e fazer-lhe todas as questões, é mesmo esta, é falar sobre um plano de salvação, falar sobre Jesus Cristo, e tentar, através deste plano de salvação, ajudar as pessoas a responderem a estas perguntas: de onde é que eu vim, por que razão é que estou aqui nesta terra, e o que é que vai acontecer depois desta vida, ou seja, e como é que eu me posso preparar para me encontrar com Deus, e também qual é que será a melhor maneira para eu viver
e ter felicidade nesta vida. Esta vida é maravilhosa, é fantástica, tem muitos desafios, tem muita oposição, tem muita coisa errada, mas é maravilhoso poder viver, ter um corpo e poder ter uma família. Muitos de nós termos até a possibilidade de ter filhos, não é? Viver a unidade familiar de uma forma às vezes mais estruturada do que outras, mas poder ter relacionamentos aqui nesta terra e podermos nos ajudar uns aos outros. Então estas respostas a estas perguntas mais essenciais de toda a humanidade, de onde é que eu vim, porque estou aqui e para onde irei, é algo que é uma mensagem que estes missionários e que a Igreja quer trazer, baseada sempre nos ensinamentos de Jesus Cristo como sendo o nosso Salvador individual, que devemos seguir como exemplo através do serviço às pessoas que estão à nossa volta, porque ninguém serve a Deus se não estiver a ser honesto, a ter bons relacionamentos com as pessoas que estão à sua volta, que são aquilo que nós chamamos o seu próximo. E as pessoas que tiverem curiosidade, consultem o site da Igreja, falem com estes missionários que conhecem na rua, que os camisa branca e uma placazinha, e eles têm toda a informação e todo o gosto de vos conhecer, conhecer as pessoas, independentemente das suas crenças, religiões, e se aceitam alguma coisa sobre Jesus Cristo ou não. Penso que vale sempre a pena conhecer um pouco mais sobre a Igreja, sem dúvida. Paulo, muito obrigado por ter estado connosco. Não desligue o seu Skype, já voltamos a despedir-nos fora da antena. Mas no programa, muito obrigado por ter estado em direto connosco. Obrigado eu pelo convite que me foi endereçado. Foi um prazer.